não, né? Hoje é para os corajosos, né? Para aqueles que realmente sabem que é importante a gente começar a semana na presença do Senhor. A gente sabe que aí fora, no dia a dia, nas lutas que temos, a gente vai se enfraquecendo mentalmente. Às vezes são palavras que vêm e a gente vai como se fosse uma energia, né? Aqui a gente recarrega a bateria e durante a semana a gente vai usando ela para alguns problemas, algumas dificuldades, filho, neto, trabalho, escola, algumas dívidas, né? Algumas contas. Então a gente vai perdendo aquela energia. Por isso que quando a gente não vem na casa do Senhor, parece que está faltando alguma coisa, né? É aquele momento que a gente tira para agradecer, para louvar, para buscar, para cantar, para sintonizar a nossa vida na presença do Senhor. Porque as nossas bênçãos que o Senhor nos concede durante o culto, a gente não tem uma ideia, né? Mas com certeza, quando nós estamos aqui, nós estamos fortalecendo nosso coração, nossa mente e levando as bênçãos de Deus lá para a nossa casa. Amém? Por isso, aproveite todo momento, desde a primeira oração até a palavra, até quando nós estivermos fazendo a última oração. Aproveite esse momento para que Deus possa nos renovar cada vez mais. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia, pelo frio. Eu sei, Senhor Jesus, que nós não estamos muito acostumados, Senhor, mas sabemos que é muito importante. Já imaginou se nós não tivéssemos esse momento do frio? Quando a gente está vendo, tem dias, tem meses que não é para chover e está chovendo, tem meses que não é para fazer calor e está fazendo. Por isso, Senhor, o homem cada vez mais tem acabado, Senhor, com a terra, acabado, Senhor Jesus, com o nosso bem-estar. Mas sabemos que em todos os momentos o Senhor tem estado conosco. Somos gratos a Deus pelo prato de comida que comemos, pelo sábado. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa casa, pela nossa família, aqueles irmãos que ainda estão vindo para cá, aqueles irmãos, Senhor Jesus, que não vieram hoje, realmente pela dificuldade, mas que o Senhor possa abençoar a cada lar, a cada casa, a cada família, e que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar, Deus, operando nesse lugar, trabalhando em nosso coração, trabalhando na nossa mente, restaurando, Senhor, aquele que talvez veio aqui, Senhor, enfermo, doente, abatido, transforma, restaura, Senhor. Traz, Deus, a Tua graça, traz a Tua palavra para renovar, para confortar. Sonda, Senhor, também o nosso coração. Sabemos que somos falhos, que erramos. Pedimos para que o Senhor nos dê uma direção. Pedimos para que o Senhor venha sarar, Deus, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, perdoando, limpando, purificando. Que a nossa adoração, que o nosso cântico não fique apenas aqui em quatro paredes, mas que chegue diante do trono do Senhor. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas e diga assim, ó: glória, aleluia, exalte ao Senhor. Diga: Deus, é bom estar na Tua casa, é bom estar na Tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Abra o teu coração nesta manhã. Abre o teu coração nessa manhã, com seus olhos fechados. Vai abrindo o teu coração, vai louvando ao Senhor. Fala: Senhor, eu não quero que seja mais um domingo aqui, Senhor. Eu não quero que seja mais um culto, mas eu quero sentir a Tua presença, Senhor. Eu quero ser tocado, Senhor. Eu quero, Senhor, Te adorar, Senhor. Eu quero entregar o meu melhor na Tua presença. Eu quero entregar, Senhor Jesus, a minha vida nesta manhã, Senhor. Aleluia, aleluia. Canta comigo, louve ao Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és poderoso em nossa vida, Senhor. Ó Senhor, queremos mais nesta manhã, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu és digno, Senhor.
Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Pra sempre eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor nesta manhã. Oh, entrega o teu coração, entrega a tua vida. Aleluia, Senhor, recebe o nosso louvor nesta manhã. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta manhã. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, sinta a presença do Senhor. Se renove nessa manhã. Aleluia, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Pra sempre eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Santo, tu és santo, Senhor. Todos os dias estamos vendo os sinais do Senhor. Aleluia. Prepara, Senhor, a tua igreja. Prepara a nossa vida, Senhor. Nos renova, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Aleluia. Aleluia.
presença do Espírito Santo de Deus. Oh, a igreja chama, a igreja clama. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás pro céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Fecha os seus olhos e glorifica o nome do Senhor. Deixa o Senhor agora tocar em tua vida. Fala, Senhor, toca na minha vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, Senhor. Me fortalece, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Licandalabais, suriandalabais. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a glorificar, glorifica, glorifica, glorifica. Adore, 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 adore ao Senhor nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és grande, tu és poderoso, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que é maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Seja o nome do Senhor. Dá uma linda salva de palmas, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Oh, digno. Canta com alegria, meu querido. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia, Senhor. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, eterna é sua bondade. Então louve. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Mais uma vez. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Grande é o teu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu, agradável é sua vontade, é sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez. Aleluia. Declare. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas
poderoso. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Ele é digno. Aleluia. Oh, tá sentindo aí a presença do Senhor? O Senhor é bom na tua vida. Tem sido como é. Aleluia. Ele é verdadeiro. Ele é o grande. Ele é poderoso. O nosso Senhor é bom em todos os momentos em nossa vida. Oh, aleluia. Digno, digno. Ele é digno. Canta comigo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Nossas palmas assim, ó. Oh, aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é grande. Aleluia, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Oh, aleluia. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Joga a tua mão no alto e glorifica e adore. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és grande, Senhor. Grande, grande é o Senhor. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Nós nunca vimos tantos sinais como o Senhor tem demonstrado nos últimos dias. Como a gente tem, os nossos olhos têm sido abertos, como a gente tem visto a manifestação do Senhor, como a gente tem visto o cuidado do Senhor, como a gente tem olhado e estamos vendo o completar da palavra. Amém? Por isso eu falo para cada um de nós que estamos aqui, se apegue no Senhor. Se apegue no Senhor. Como nós pregamos a quinta-feira, haverá o dia que nem nesse lugar, nem lá em Jerusalém, nós poderemos, nós teremos a oportunidade de adorar. Mas o Senhor procura aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram ao Senhor em espírito, em verdade, que se adora dentro do coração. Que você vai ser um adorador, você vai ser aquele que vai andar clamando, adorando, bendizendo, reconhecendo o nosso Deus. Que hoje está fácil, né? As pessoas falam assim: eu sigo quando quiser, eu faço quando eu quiser. O Senhor não vai pesar a mão em ninguém. Por isso, meu querido, a palavra do Senhor está se cumprindo. Aleluia. O Senhor disse para Josué: não se desvie desse livro da lei, nem vá para a direita, nem para a esquerda, mas siga acreditando, siga confiando, siga adorando, siga agradecendo ao Senhor. Grande é o Senhor, unimo e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande
É o Senhor em quem nós temos a vitória vem dele. Aleluia. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso não existe outro Deus. Por isso diante dele nos prostramos. Declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor, único digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, diga para ele: é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você é uma vitória, você é uma bênção, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, aleluia, por isso diante dele nos prostramos. Então declare ao Senhor: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez declare: pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Mais uma vez para encerrar: pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa alegria, tu és, Senhor, tu és, Senhor, na nossa vida, Pai, aleluia. Não existe outro, não existe outro, não existe outro além de ti, Senhor. Aleluia, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimente quem está aí do seu lado, dá um abraço, fala que bênção ter você aqui. Dá uma palavra de vitória, fala: irmã, te abençoe, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Glória a Deus, abençoe aí os irmãos que estão aí, né? Glória a Deus. Oh, que bênção. Você pode se assentar aí. Pastor Valdir, vem aqui. Glória a Deus. Que bom ter você aqui com a gente. Valdir, meu querido. Cadê o Arão hoje? O Arão não veio. O Arão estava quinta-feira aí. Seu companheiro. Né? Glória a Deus. Vamos abençoar a vida do pastor Valdir. Que bênção termos ele aqui, né, nessa manhã. Pai, obrigado, Deus, pela vida do teu filho, do teu servo. Eu continuo abençoando, Senhor, Deus, em todas as áreas, Senhor, em cada igreja que o teu filho for, que ele seja um canal de bênção, em cada postagem que ele fizer, Deus, muitos sejam alcançados, que o Senhor, Deus, abençoe, Deus, mas
que nesta manhã, Senhor, o Senhor tanto venha abençoar, Deus, a vida dele, como a vida da missionária Bruna, Senhor, esse casal, esta família, fortalecendo, guiando, dando sabedoria, abençoando o seu dia a dia, e nós oramos, abençoamos e declaramos a tua bênção no nome do Senhor. Amém e amém. Bom dia, povo de Deus. Quem está feliz com Cristo Jesus? Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar na manhã desse dia aqui com a amada igreja. E nós temos que correr para a presença do Senhor. Amém? Passamos ali no Parque das Águas. E logo nesse frio, muita gente correndo, né? Aí a missionária Bruna falou, nós temos que correr para a presença do Senhor. Muitos deixou de correr para a presença do Senhor. E o Senhor está voltando, né, gente? Tem que buscar enquanto há tempo. Amém? Quem trouxe a espada, a Bíblia Sagrada, abre aí, em nome de Jesus, no livro de Marcos. Glória a Deus. Marcos 5, de versículo 21. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida. Mas hoje nós vamos até o meio-dia. Quem está preparado? Até meio-dia nós vamos estar lendo essa palavra aqui, meditando nessa palavra. Marcos 5, de versículo 21. Glória a Deus. O título dessa leitura é A Filha de Jairo e a Cura de uma Mulher. Põe sua mão direita sobre a palavra do Senhor. Fala comigo assim, Senhor Jesus, fala ao meu coração, que eu venho ler, entender, praticar e obedecer a tua palavra. A palavra do Senhor nós temos que ler dia após dia. A palavra do Senhor, nós temos que entender o que o Senhor está falando conosco. E nós temos que praticar a palavra do Senhor, obedecer dia após dia nas nossas vidas. A palavra não é só ler na igreja, mas se praticar lá fora. Amém? Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, amados. Mais difícil é lá fora. Assim como eu e o demais aqui trabalham no chão de fábrica, e nós temos que ser testemunha viva do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está morta. Em outras palavras, à beira da morte. Rogou-te que venha e lhe impôs as mãos para que sarasse, ou em outras palavras, ser curada. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e eis que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo que tinha lhe dado. Tinha, né? Nada lhe aproveitando, isso antes ia a pior. Vou até aqui, daqui a pouco vou estar lendo versículo, explicando cada versículo. Amada igreja em Cristo Jesus, a Bíblia aberta, é o próprio Deus falando na manhã desse dia ao meu e ao coração da amada igreja. O título dessa leitura fala sobre a filha de um homem que o nome dele é Jairo. Quem era Jairo? Um pregador da palavra de Deus. Assim como eu estou aqui na manhã desse dia, ministrando uma palavra que vem da parte de Deus. Esse homem, que o nome dele é Jairo, ele tinha um templo
uma sinagoga, uma igreja, um povo que ele ministrava, ensinava a palavra de Deus, e ele dizia: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, e aquele povo estava debaixo de uma autoridade que vinha da parte de Deus, ministrada por esse homem, que o nome dele é Jairo. Só que, porém, por mais que ele falava do amor de Deus, por mais que ele ministrava a palavra de Deus, o texto deixa bem claro que a filha dele estava à beira da morte. Não é porque eu sou um pastor, não é porque nós somos alguém que prega a palavra de Deus, que nós não podemos passar por uma situação dessa. Às vezes nós pregamos a palavra de Deus, mas nós passamos por uma guerra na vida de um filho, na vida de uma esposa, na vida de um marido. Nós passamos por um momento difícil. Por mais que nós pregamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus para os nossos filhos, que é o princípio, mas no decorrer do tempo, o filho não quer ouvir o pai e acaba fazendo algo que não está no princípio, que é a palavra de Deus. Quantos pais, quantas famílias estão dentro da igreja pregando a palavra do Senhor, mas os filhos são desobedientes. Então, essa palavra, por mais que Jairo, para que a igreja venha entender, ministrava a palavra, tinha um povo que ele tomava ali conta, na responsabilidade dele, falando do amor de Cristo, mas a filha estava o quê? À beira da morte. Eu entendo nessa palavra, quantas vidas entrou naquele templo, naquela igreja. Jairo orou. Quantas pessoas enfermas entrou naquela igreja, ele colocou a mão e foi curada. Ele profetizou, ele determinou, o demônio manifestava, paralítico andava. Só que, porém, a filha dele estava à beira da morte. Eu quero dizer para a amada igreja, esse homem, ele saiu daquele templo, daquela sinagoga, e foi até a pessoa de Jesus. E quando ele encontrou Jesus, a Bíblia vai dizer que ele se imporou, ele se pôs diante de Jesus, rogou e dizendo: Senhor, a minha filha está à beira da morte. Eu quero que o Senhor vá até lá, ponha as suas mãos, que ela vai ser curada. Muitas das vezes, nós temos que sair do nosso bem de conforto. Às vezes você está nos acompanhando e você precisa sair da sua casa, do seu bem de conforto e ir até a pessoa de Jesus. Ir até o templo, ir até uma igreja, buscar de fato e de verdade o Senhor de todo o coração. Então Jairo, ele saiu daquele meio de conforto, que ele estava ali preso naquele lugar, ministrando a palavra, mas precisava ele tomar uma decisão e de fato e de verdade ir até Jesus. E quando ele encontrou a pessoa de Jesus, ele foi lá e se pôs diante dele e falou: Senhor, põe a mão sobre a minha filha, que ela vai ser curada, que ela vai ser liberta, que ela vai ter vida. Jesus, ouvindo aquilo do principal da sinagoga, desse homem que o nome é Jairo, não correspondeu com palavras. Aí o texto sagrado já vai falar sobre outra personagem. Uma mulher que sofria há 12 anos. E essa mulher, ela sofria com o quê? Com a hemorragia. Um fluxo de sangue que saía por baixo. Quem é mulher sabe muito bem o que essa passagem ela está dizendo. Um fluxo de sangue, uma hemorragia. A mulher, quando está naqueles dias, já fica um pouco chata, né? Imagina, né, pastor? Já fica um pouco chata. Imagina quando ela passa dos 7 dias, com aquele fluxo de sangue. Aí já começa o quê? A preocupação. Aí quando chegam os 12 dias, ela já começa a correr para a medicina, porque ali a preocupação já bateu na alma, no coração, é ou não é? Porque já passou dos dias. E aí começa aquela dor de cabeça. Mas essa mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia está nos ensinando, na manhã desse dia, ela não estava sofrendo 12 dias. Ela não estava sofrendo 12 meses.
Ela não estava sofrendo 2 anos, 3 anos, 4 anos. O texto deixa bem claro que foi 12 anos. Ela estava sofrendo 12 anos com uma hemorragia, um sangue que corria por baixo. Imagina a situação dessa mulher. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. E ela correu a medicina. E quando ela correu a medicina, ela foi só gastando. Ela foi só gastando. Isso aqui é forte. E nada lhe aproveitava. Essa mulher, ela correu a medicina para se tratar daquela situação, daquela fonte de sangue que estava tirando o sono dela, tirando a paz dela. Eu lembro nessa passagem aqui que um certo tempo, eu e a missionária Bruna, nós fazia a Dora FM, a rádio lá na Avenida Paulista, em São Paulo, e eu estava pregando na rádio essa palavra. E uma mulher, no momento que nós liberamos a ligação, ela ligou e disse: onde que fica a sua igreja? Eu falei: na Antônio Silva Saladino. Pegou o endereço. E um certo dia, um culto de quinta-feira, eu estava ministrando essa palavra. Entrou alguém na igreja que eu não conhecia, chegou 2 carros, e no momento eu vi que alguém estava com o telefone no ouvido. E no momento que eu pregava essa palavra, a mulher se levantou e disse assim: eu sou aquela mulher que ouvi a sua pregação na rádio, e eu vim aqui, na noite desse dia, buscar a palavra, porque a minha irmã mora em Votorantim, e a minha irmã está com fluxo de sangue, e essa palavra está falando sobre a vida da minha irmã. E no momento que ela ligou para a irmã falou assim: fala para o pastor, que o fluxo de sangue acabou. Então a irmã foi buscar pela outra irmã. E quando ela foi determinada naquela igreja buscar pela irmã, a palavra foi a mulher do fluxo de sangue. Eu quero dizer para a amada igreja que essa palavra, ela tem endereço. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E aquela mulher, no momento que ela pisou os pés naquela igreja, ela ouviu falar da mulher do fluxo de sangue, o que ela foi buscar pela irmã. E ela recebeu o milagre, amém? E a Bíblia vai dizer que ela perdeu tudo que ela tinha, isso e a pior. Mas ela ouviu falar de quem? Do pastor Valdir? Não. Ela ouviu falar de Jesus, daquele que cura, daquele que é o médico dos médicos. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse o quê? Então a multidão tocou na sua veste. Ela disse assim no versículo 27, ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia: se tão somente tocar na minha veste, na sua veste, eu serei curado. Essa mulher, ela ouviu falar da pessoa de Jesus, e ela disse: eu já gastei tudo que eu tinha, então eu vou até a pessoa de Jesus, porque eu creio que somente eu tocar na veste dele, eu vou ser o quê? Curada. Então ela foi determinada. Nós temos que vir para a igreja determinado no nosso milagre, determinado na libertação do filho, da filha. Nós temos que estar determinado naquilo que Deus está usando o pastor ou o filho para poder ministrar nas nossas vidas. Então essa mulher, ela foi determinada em busca do milagre. E ela disse, ela determinou na vida dela: somente eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher. E ela foi. Jesus, onde passava, tinha uma caravana, uma multidão, tinha os seus discípulos. Essa mulher sofria 12 anos. Eu creio que ela não estava andando igual eu estou andando. Ela andava o quê? Se arrastando. Porque essa mulher, sofrendo há 12 anos, ela estava o quê? Ela já estava pálida. Ela já estava ali no último minuto da vida dela, digamos assim. Porque era 12 anos de sofrimento. Imagina, ela correndo para a medicina. Quando nós estamos enfermos, quando nós estamos doentes,
nós corremos para onde? Para a medicina. E quando a medicina desengana, mas ainda nós temos uma luz no fundo do poço, que essa luz é Jesus Cristo. Então essa mulher, ela disse, determinou na vida dela, somente eu tocar na veste dele, eu vou ser o quê? Curada. Nada lhe aproveitava. O caso, igreja, dessa mulher hemorrágica é um exemplo de fé natural. Porque quando ela correu para a medicina, ela usou o que? A fé natural. Mas muitas das vezes nós não temos que usar a nossa fé natural. Nós temos que usar a nossa fé espiritual. E quando ela começou a usar essa fé espiritual, um milagre aconteceu sobre a vida dela. Então ela gastou tudo que ela tinha usando a fé natural. Mas quando ela tomou uma decisão, quando ela entendeu que o problema dela não era mais o médico, mas sim o médico dos médicos, ela disse, somente eu tocar na veste do Senhor, eu creio que eu vou ser curada. E ela foi. O versículo 29 vai dizer, e logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, no momento que ela foi, e ela tocou na veste de Jesus, ela passou a mão naquela parte, e ela viu que aquela fonte de sangue já estava o quê? Curada. Eu quero dizer para a amada igreja, Jesus, ele andava com um vestido, uma roupa de pano de saco. Então, imagina uma multidão, trazendo a palavra para o dia de hoje. Você vai caminhar no meio de uma multidão. Se você estiver assim, igual eu, estou com um blazer, e naquela multidão muitas pessoas estão tocando em você. Se alguém tocar aqui no meu blazer, eu não vou perceber que alguém tocou. Mas no momento que aquela mulher, ela tocou na veste de Jesus, Jesus percebeu. Porque de Jesus saiu o quê? Virtude. De Jesus saiu o quê? Poder. Aquela mulher, o texto sagrado vai dizer que ela tocou por detrás. Ela poderia muito bem, no momento que ela foi até a pessoa de Jesus, já tinha andado quilômetros, horas. Jesus, uma multidão, os discípulos, uma multidão que apertava. Aquela mulher, ela não estava andando normal, ela estava se arrastando. Eu creio que alguém pisou nas vestes dela. Alguém viu aquela mulher, a situação dela. Alguém olhou para ela e poderia dizer assim, ó, você precisa de um milagre, o dono do milagre, o mestre está aqui na frente, vamos ajudar ela, vamos levar até o mestre. Mas muitas das vezes Jesus não permite que isso aconteça na vida nossa, porque ele quer ver o tamanho da nossa fé. Então essa mulher, ela foi se arrastando. E quando ela chegou próximo do mestre, do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, já que ela andou bastante tempo, horas, ela poderia tocar do lado direito, ela poderia tocar do lado esquerdo, ela poderia dar uma volta, levantar, dar um abraço nele, tocar pela frente, mas o texto sagrado, ele vai dizer, na manhã desse dia, para mim, para a amada igreja, que essa mulher, ela tocou aonde? Por detrás. Sabe por quê? Porque Jesus tem que estar sempre na nossa frente. Ela tocou por detrás para nos ensinar na manhã desse dia, que Jesus tem que estar sempre na nossa frente. E com Jesus na frente nós vencemos. Com Jesus no comando, nós vencemos qualquer barreira, qualquer doença. Com Jesus na nossa frente, nós não se prostra diante de uma doença. E essa mulher, ela tocou. E quando ela tocou, olha o versículo 30 vai dizer, e logo Jesus, conhecendo que poder de si saiu, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou na minha veste? No momento que Jesus sentiu que poder dele saiu, que milagre dele saiu, Jesus olhou em volta daquela multidão e disse assim, quem tocou nas minhas vestes? Alguém tocou nas minhas vestes. Claro que Jesus sabia que ela tinha tocado. Jesus andava para frente e milagre acontecia atrás. Mas Jesus queria saber quem tocou na veste dele. E disse-lhe os seus discípulos, vê que a multidão aperta e dizer quem tocou.
eu entendo nessa palavra que no momento que Jesus queria saber quem tocou na veste dele, o próprio discípulo do Senhor olhou para ele e disse: mestre, olha a multidão, olha os discípulos, e o Senhor está querendo saber quem lhe tocou. Jesus falou mais uma vez: alguém me tocou, alguém me tocou. Sabe por quê? Todo mundo tocou em Jesus, quase todos tocaram em Jesus, mas o toque dessa mulher foi diferente. O toque dessa mulher não foi um toque de qualquer jeito, não. Porque todos tocaram em Jesus de qualquer maneira, mas ela tocou com determinação. Ela tocou de fato e de verdade, de todo o coração, porque ela sabia do milagre que ela estava precisando, e ela foi com toda a fé. E quando ela tocou, ela disse assim: eu vou receber o meu milagre, eu creio no meu milagre. E quando ela tocou, ela recebeu o milagre. Olha a fé dessa mulher. Versículo 13 vai dizer, 32 melhor dizendo: e ele olhava em redor para ver o que fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou, prostou-se diante de Jesus e lhe contou toda a verdade. Amada igreja, o versículo 32 ao 34 vai dizer que essa mulher estava tremendo. Ela estava o quê? Com medo. O medo dessa mulher tinha o quê? Uma explicação. Porque quem era hemorrágico, quem sofria com uma doença dessa, não poderia estar no meio da multidão, não poderia estar no meio da população, tinha que estar o quê? Isolada. Ela estava correndo risco de ser punida por uma lei, que existia uma lei, mas ela quebrou o protocolo, para nos ensinar na manhã desse dia, que nada pode parar um homem ou uma mulher que tem Deus dentro dela. Nada pode parar um homem ou uma mulher que usa a fé dia por dia. A nossa fé tem que ser praticada todos os dias nas nossas vidas. Porque quando nós praticamos a nossa fé, nós alcançamos o nosso milagre. Não deixe de exercer a sua fé, não. Muitos deixou de exercer a fé. A palavra de Deus diz: falar para esse monte, passa daqui para acolá, e não duvidar, ele é de passar. Sabe por que não acontece mais milagre dentro das igrejas? Porque nós, pastores, deixou de determinar, nós deixou de acreditar, nós deixou de profetizar. Nós temos que usar, exercer a fé que Deus nos deu. Porque a minha fé não pode estar no homem, não. A minha fé não pode estar na placa de uma igreja, não. A minha fé tem que estar no Senhor Jesus Cristo, naquele que cura, naquele que ressuscita, naquele que vai além da medicina. A nossa fé tem que estar nele. A nossa fé não pode ser depositada no homem, não. Nós temos que dar um voto de confiança para as pessoas. Mas a nossa fé, nós temos que estar determinada, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se do Senhor e contou toda a verdade. E ele, olha o que Jesus disse: filha, aqui é o próprio Jesus falando, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Então Jesus viu uma fé poderosa sobre essa mulher. E Jesus olhar para ela assim e disse: filha, a tua fé foi quem te curou. Jesus viu uma fé sobrenatural nessa mulher. Uma mulher que estava suspeita, ser punida por uma lei, uma mulher que não poderia sair de onde ela estava, mas ela foi determinada até a pessoa de Jesus. E Jesus olhou para ela e disse: a tua fé te salvou. Então, entanto ele, ainda falando com aquela mulher, chegou alguns dos principais da sinagoga, que dizia: a tua filha já está morta, para de incomodar o mestre. Olha que palavra forte. Então Jesus, entrevistando aquela mulher,
do fluxo de sangue. Quem era que estava ao lado de Jesus, além da multidão? Jário. Lá atrás, Jário foi até a pessoa de Jesus, se implorou para Jesus, chorou aos pés do Senhor, pediu para o Senhor ir até a casa dele, pôs as mãos sobre a filha, para a filha ser curada. Aí vem uma mulher do fluxo de sangue, recebe o milagre, Jesus entrevista essa mulher, só que eu achei que Jário já tinha ido embora. Mas o texto sagrado está dizendo no versículo 35, que Jesus entrevistando aquela mulher, Jário estava ao lado, porque chegou alguém, ovelhinha de Jário, que frequentava a sinagoga com ele, viu ele ao lado do mestre e disse: Jário, para de incomodar o mestre, a tua filha já está morta. Jário, amada igreja, ele teve todo motivo para murmurar, para reclamar, para lamentar e dizer assim: Senhor, eu fui o primeiro a chegar na tua vida. Eu fui o primeiro a chegar e pedir para o Senhor ir até a minha casa. Aparece essa mulher agora, recebe o milagre. Olha a notícia que eu acabei de receber. A minha filha está morta. Ele teve motivo, mas ele não murmurou. Ele não reclamou. Às vezes nós murmuramos demais. Às vezes nós reclamamos até para vir na igreja. Às vezes nós só andamos reclamando. Esse homem, ele não reclamou, ele não murmurou. E no momento que alguém que ouvia Jário pregando naquele templo, olhou para ele e disse: não incomoda mais o mestre, sua filha está morta. Versículo 36 vai dizer: Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. Jesus está dizendo para alguém que entrou por essa porta: não tema, não duvida, creia somente no teu milagre, creia somente no que eu vou fazer sobre a tua vida. Então Jesus disse: ei, Jário, tema não, crê somente. Versículo 27 vai dizer: e não permitiu que alguém o seguisse, não se Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, os que choravam muito, pleiteavam. E entre disse ele: porque Jesus disse: porque vós, alvoroços, a menina, vós, alvoroço e choros, a menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Porém, ele, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e o que com ele estava. Entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, andou, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe: dá-o de comer. Amada igreja em Cristo Jesus. Aí quando Jesus disse para ele: somente crê, somente crê. Jesus foi aí agora até a casa de Jário. E no momento que Jesus chegou na casa de Jário, ali tinha o que? Choro. Muitos estavam chorando na casa de Jário pela morte da filha de Jário. Mas um estudo mais profundo vai dizer que era um choro falso. Que antigamente, quando tinha um velório, pagava para alguém estar chorando. Mas quando Jesus chegou ali, e Jesus disse assim, ó: a menina, ela não está morta, mas ela dorme. O que aconteceu? Riram de Jesus. Riram de Jesus. Se o dono do milagre, o Todo-Poderoso, olhou para aquele povo que estava ali e disse: a menina não está morta, mas ela dorme. Se riram de Jesus, imagina se não vai rir de mim, se não vai rir de vocês, quando nós falar algo para alguém. Então, Jesus, vendo aquilo, Jesus disse o quê? Sai todo mundo.
sai todo mundo. Jesus foi lá, tirou os seus discípulos de lado, aquela multidão foi expulsada, aquele povo que estava ali com aquele choro falso foi expulsado, e Jesus disse assim, ó, só vou entrar na casa de Jairo com essas pessoas aqui, ó. Olha quem Jesus permitiu que entrasse na casa de Jairo. Jesus permitiu quem? Pedro. Creio eu, não está aqui na Bíblia, creio eu que Jesus falou assim, ó, no meio de 12 discípulos, creio eu que Jesus falou assim, ó, Pedro, vem aqui Pedro, escolheu de dedo, vem aqui Pedro, você vai entrar aqui na casa de Jairo. Sabe por quê? Pedro, por mais que era ignorante, por mais que Pedro era teimoso, mas Pedro era corajoso. Pedro andou sobre as águas. Por mais que ele afundou, mas ele teve uma coragem de andar sobre as águas. E Pedro foi convidado para entrar dentro da casa de Jairo. Segunda pessoa, Tiago. Então o Senhor falou assim, creio eu, Tiago, você é um valente. Daqui um dia você vai morrer por fio de espada. Tiago foi o primeiro que morreu por fio de espada, para defender a palavra de Deus. Tiago era um homem que defendia de unha e dente a palavra do Senhor. Então o Senhor, eu creio que o Senhor diz assim, eu vou permitir a entrada de Tiago, porque Tiago é valente, Tiago prega a minha palavra. Tiago vai morrer defendendo a minha palavra. Vem aqui, Tiago. Então o Senhor permitiu que entrasse na casa de Jairo. Pedro, Tiago, está aqui no versículo 37. João também, eu creio que o Senhor falou assim, João, você também está permitido por mim para entrar na casa de Jairo, porque você não aceita o pecado. João batizava todo mundo, João pregava a palavra de Deus, então João era uma pessoa certa, era um discípulo correto, que não aceitava, não permitia o pecado. Então o Senhor disse, vem aqui Pedro, Tiago e João, entra aqui na casa de Jairo. Quantas pessoas o Senhor permitiu dentro daquela casa que estava com ele? 3. Com Jairo, 4. Com a mulher de Jairo que já estava lá dentro, 5. Com a filha de Jairo que estava lá dentro, 6. Com Jesus, 7. Olha como que é forte. Quantas pessoas Jesus permitiu que tivesse ali dentro? 7. O Senhor, Ele fez o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. A boa obra. Então o Senhor, Ele não permitiu. E eu creio, pastor, que Ele falou assim, Tomé, você não vai entrar aqui não, porque você é duvidoso, você tem que ver para crer. Eu creio que Tomé Ele deixou de fora, porque Tomé tinha que ver para crer. Então o Senhor só permitiu Pedro, Tiago, João, Jairo, o pai da menina, a mãe da menina que estava lá dentro, a filha da menina, a menina, melhor dizendo, e ele. 7 pessoas. No momento que Jesus estava ali com aquelas 7 pessoas com ele, Jesus olhou assim e disse, ó, Talita, cumi, que traduzindo é menina, a ti eu te digo, levanta-te. Em 2 palavras, o Senhor determinou sobre a vida daquela menina. E aquela menina, ela levantou. São palavras em aramaico, linguagem popular, naquela época, significa, menina, levanta-te. E o Senhor determinou sobre a vida daquela menina, Talita cum, traduzindo a menina, levanta-te. E aquela menina se levantou. E no momento que aquela menina se levantou, aqueles que Jesus escolheu de Deus se espantaram pelo milagre que o Senhor fez na vida daquela menina na casa de Jairo. O que eu quero dizer para a amada igreja? Esse milagre, Jesus não permitiu, no versículo 43, que ninguém soubesse que foi Ele que fez o milagre na vida daquela menina. Às vezes tem milagre na sua vida, que o Senhor não vai permitir nem que você conte um testemunho. Tem milagre na sua vida que vai acontecer, que Deus não vai permitir que ninguém vai souber que você recebeu aquele milagre. Então tem coisa nas nossas vidas que nós não podemos nem contar. E no momento que o Senhor fez o milagre na vida dessa menina, todos saíram daquela casa. Ele foi o último a sair daquela casa.
Eu quero dizer para a amada igreja nessa palavra: Jesus, ele deu vida para quem estava morto. Olha o que me chama a atenção nesse versículo, nessa passagem. A mulher sofria quantos anos? Se alguém prestou atenção na passagem, quantos anos tinha essa menina? 12 anos. Creio eu, que quando na casa de Jairo, estava aplaudindo o nascimento daquela menina, essa mulher hemorrágica começou o sofrimento na vida dela. Quem chegou primeiro para receber o milagre? Jairo. Mas o Senhor fez 2 milagres acontecer ao mesmo tempo. O milagre aconteceu na vida de Jairo. O milagre aconteceu na vida dessa mulher. A casa de Jairo recebeu o milagre. A casa dessa mulher também recebeu o milagre. Porque ela precisava de um milagre que sofria com hemorragia. A casa de Jairo estava quase em luto. Mas o Senhor foi e operou os 2 milagres. Levanta suas mãos para cima. Porque na manhã desse dia, eu quero fazer algo profético aqui. O Senhor, ele entrou na casa de Jairo. Ele deu vida para quem estava morta. Hoje o Senhor, ele entra na tua casa, meu irmão, minha irmã. Ele visita o teu lar. Ele está tocando agora. Ele está arrancando espírito de morte, espírito de luto. Ele está arrancando toda a maldição. Ele está arrancando toda a doença, toda a enfermidade. E ele está entregando na tua mão o teu milagre. Feche a sua mão e diga: eu recebo no meu milagre. Eu recebo o milagre da minha filha, da minha esposa, do meu esposo. Recebo o teu milagre em nome do Senhor e poderoso Jesus Cristo. E a igreja diga: eu creio. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa mulher, ela estava sofrendo. Mas Jairo também estava sofrendo na casa dele. Mas os 2 receberam o milagre, sofrendo ao mesmo tempo. 12 anos de sofrimento não era 12 dias. Então receba o teu milagre. Eu não sei o que o Senhor e a senhora veio aqui buscar na manhã desse dia. Não sei qual que é o milagre. Não sei que área da sua vida você precisa de um milagre. Trazer dessa passagem para o dia de hoje. Às vezes é uma doença, às vezes é uma enfermidade, às vezes é na vida financeira, ou na vida sentimental, ou na vida espiritual. Mas eu determino em nome de Jesus o teu milagre. Toma posse. Amém? E naquele momento que Jairo, vê aqui agora um louvor, naquele momento que Jairo foi até a pessoa de Jesus, ele quis dizer assim, ó: passa lá em casa, Jesus. Só que eu não sei louvar, viu? Passa lá em casa. E não, a missionária Bruna sabe louvar? Vem aqui louvar esse louvor, o pastor toca aqui. Passa lá em casa. É um louvor muito forte, gente. Então, no momento agora que eu estou ministrando essa palavra, me veio esse louvor. Então, quantas pessoas estão dizendo: Senhor, passa lá em casa, visita a minha casa, visita a minha família, eu necessito de um milagre, eu necessito de uma cura. Assim como essa mulher, ela quebrou protocolo, ela foi até a pessoa de Jesus. Jairo também se encontrava ali, naquela igreja, naquela sinagoga, mas ele também foi até a pessoa de Jesus. Ele se imporou, ele chorou, ele disse: Senhor, passa lá em casa, cura a minha família, cura a minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, missionária Bruna, louvar em nome de Jesus. Passa lá em casa. E a igreja fica de pé agora em nome de Jesus. Fica de pé, toda a amada igreja. Leva seu pensamento agora para o Senhor. Se você puder pôr a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Faça desse louvor uma oração. Faça desse louvor como fosse o único louvor que o Senhor e a senhora fossem louvar para Deus. Faça desse culto como fosse o único culto que você fosse cultuar para Deus. Faça de todo o coração, de fato, de verdade. Aleluia. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar.
Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Convida ele nessa manhã para ir lá. Passa lá em casa, Jesus. Só ele sabe, ele contempla o que você tem passado. Chama ele para entrar na tua casa, na tua vida nessa manhã. Convida o mestre, porque ele está indo ao teu encontro. Ele está mudando essa situação em que você se encontra. Nessa manhã ele está dizendo que o velório não é mais velório, é festa, virou vida. O Senhor tem vida para te dar. Ele tem vida em abundância. Ele transforma aquilo que era luto em alegria. Ele está trazendo alegria para a tua casa, para os teus filhos. Ele está dando saúde para você. Então convide a ele, chame ele, diga: passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Glória a Deus. Certeza que o Senhor já passou na sua casa. Enquanto o Senhor e a senhora está aqui, tomou uma decisão divina amanhã desse dia, ouviu uma palavra que vem da parte de Deus, o Senhor, ele visitou a tua casa. Assim como Jairo foi buscar pela filha, mas o Senhor já tinha visitado a casa de Jairo. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palma bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Já imaginou aquele que não veio hoje? Que palavra, não? Que bênção. Quem não estava aqui quinta-feira ouviu o testemunho da Nair, né? Da Nair, ela teve... Quantos anos você teve o primeiro? 5 anos atrás, ela teve um câncer na mama. E aí, fez... Olha, 5 anos passou, né? Curada, ai que legal, deu tudo certo. E aí a Nair começou a caminhar, né? Aqui, vindo na igreja, participando com a gente. E aí veio outra notícia que tinha cometido no outro. No mesmo? No ombro. Ah, foi no ombro. Falei, puxa vida, já passei uma luta, uma prova, e agora veio no ombro. Aí a gente começou a buscar, orar, liberar, e aí teve um culto que a pastora Rosana liberou, tem pessoas que estão sendo curadas aqui, ó, nesse momento, né? Eu falei, puxa, tomara que a Nair tenha pegado essa palavra, agarrado essa palavra, né? E aí, chegou ali na frente, ela estava contando quinta-feira que o pastor Adriano chegou e abraçou ela. Ela falou, meu Deus, agora que estava, né, eu buscando a cura, o pastor Adriano acabou de quebrar. Né? Daí, eu não sei quem estava do meu lado na quinta-feira, a Silmara falou assim, ele trouxe a libertação na sua vida. O Senhor falou assim, ó, creia, está sendo curado aí, ó, já está funcionando o seu ombro, né? E aí ela veio com a notícia quinta-feira aqui que está totalmente, né? O médico falou, nossa, está curado, está legal, né? Está livre. Por isso, meu querido, Deus cura, Deus restaura, Deus faz. Né? Nair estava meio assim, será que foi? Adriano já endireitou. Levante e anda, né? Que bênção, né? A gente brincou ali. Deus, ele tem maneiras de fazer, como nós ouvimos aqui. Que palavra, né, irmãos? Saia com essa palavra desse domingo aqui, abençoado. Quinta-feira a gente vai estar terminando mais um elo, né? Que nós começamos aí sobre fortalecimento de Deus. Não falte. Cada culto aqui tem sido um melhor do que o outro, né? O Senhor vai falando o nosso coração, vai restaurando. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, pastor Valdir, missionária Bruna, que legal, né? Puxa vida.
Fico muito feliz em vocês estarem aqui. Às vezes eles não estão aqui devido ao trabalho, devido ao pastor estar pregando em outras igrejas, e que leve e continue levando a palavra. Amém? Glória a Deus. Meses. Glória a Deus. A Célia está comentando aqui que ela tem a sobrinha e a nora, né? Eles estão com problema de enfermidade, hemorragia. Glória a Deus. Grave isso aqui, irmãos. Nós vamos ouvir testemunho. Grave isso aí, né? Glória a Deus. Olha como Deus fala, né? Puxa vida, que bênção, né? Vamos agradecer a Deus? E a gente vai cantar, né? Aquela... Hoje o meu milagre. Amém? Que bênção, né? E a gente vai pegar essa música aí, missionária Bruna, vamos ensaiar para você cantar novamente, bem certinho, né? Vamos agradecer? Senhor Deus, e tem alguém que fez aniversário? Não? Toninho, nós já oramos por você, né? Já oramos, né? Tem ninguém aqui hoje? Aguarde que o mês de julho está chegando. É julho que é o melhor mês, é o mês que vem. Você vai ver só pessoas importantes. Da brincadeira. Tá? Vamos agradecer? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso. Até o solzinho saiu agora para a gente retornar para nossa casa. Você já está alimentado, fortalecido. Obrigado, Senhor. Leve, Senhor, cada um debaixo das tuas mãos poderosas, da tua graça. Obrigado pelos irmãos que prepararam lá um café da manhã para a gente. Obrigado, Senhor, por cada vida. Nos dê uma semana, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, Senhor, já abençoado pelas tuas mãos, porque no domingo estaremos aqui agradecendo, louvando e entregando a nossa vida mais uma vez na tua presença, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor e a misericórdia seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Aleluia.